Opa, professor Felipe Fontoura falando por aqui do nosso mini curso de como aprender a programar do zero. E agora na nossa penúltima aula, espero que você tenha gostado do mini curso, esteja gostando inclusive. A gente vai aprender porque você pode e deve organizar o seu código, que todas aquelas letrinhas coloridas que você veio digitando até agora. Bom, se você já se viu nessa foto, com o quarto todo bagunçado, alguma situação assim, você já deve ter parado para pensar qual que é a vantagem de ser organizado. E aqui eu vou falar algumas vantagens. A principal vantagem é que você não precisa pensar. Ou melhor, você não precisa gastar energia e tempo em coisas sem importância. Como, por exemplo, procurar uma carteira, procurar uma chave num lugar tudo bagunçado, ou nem tão bagunçado assim. E com mais energia e tempo você investe em outras coisas que vão te trazer um resultado muito melhor. Que no caso, foco significa resultado. Então, muito cuidado com essas situações aqui, como por exemplo essa notícia. Bagunça e criatividade andam lado a lado, diz estudo. E não acredite nessas besteiras, seja organizado. E claro que depois aqui na sublinha, no subtítulo, desculpa, enquanto os mais arrumados ajudam o profissional a ter foco. Então fique mais atento a essas situações aqui que nem sempre bagunça, ou quase nunca bagunça uma coisa boa. E isso também se reflete no código, porque se você tiver um bom código, um código bem arrumadinho, ele vai te poupar horas e horas aí de problemas e situações chatas aí, tentando arrumar código, tentando achar as coisas lá dentro e tudo mais. Ok? Então, código organizado significa que você não vai gastar tempo procurando por um problema num amontoado de linhas de código todo bagunçado. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é que eu não sei se você percebeu, eu acrescento alguns espaços intencionais nas linhas. Esses espaços no início são chamados de indentação. E eu mostro aqui, por exemplo, um código, até que eu estava trabalhando há pouco tempo atrás, que tem aqui um código em JavaScript feito dentro de um framework chamado Angular. Eu coloquei ali algumas setinhas vermelhas para você ver e fica claro qual linha pertence a qual bloco. Então você vê que esse código aí é um código um pouco maior, né? Um pouco mais encorpado. Então é pior ainda, se você fizer um negócio tudo bagunçado ali, daí que você não se acha mesmo. E as setinhas ali piscando para você. Esses espaços te ajudam a perceber quais os comandos e estruturas, no caso junto com as cores, ajudam a diferenciar os códigos. Por exemplo, olha só esse código, tá? Não está identado, bonitinho. Você consegue perceber que fica difícil a leitura, não fica agradável. E quando você olha para isso, com corzinhas, tudo identado, fica bem melhor. Se você até agora tem utilizado o editor de texto chamado bloco de notas, você já percebeu isso e até comparou com o editor que eu estou usando. E primeira coisa que você precisa para ser organizado, além de, no caso do código, identar, não se repetir várias vezes. Ou seja, olha só essa situação aqui. Eu preciso calcular três médias, do número 1 com o número 2, número 3 com 4, 5 com 6, e estou jogando isso em cada variável, uma variável para cada cálculo de média. E o que você acha se eu fizesse uma função que calcula a média para mim, recebe x e y e retorna um valor de uma conta? Olha só que interessante. Eu poderia muitas vezes economizar aí código e deixar ele um pouco mais organizado. Então, o uso de função, o seu principal objetivo é isolar os códigos mais úteis e importantes e permitir encapsulá-los numa estrutura com entradas e saída de valores. Mostro aqui para você. É como se fosse uma caixa preta, quando você entra com valores e retorna outros. Vamos ver se você descobre qual que é essa função aqui, só para a gente brincar. Eu tenho 1 e recebo 2. Eu tenho 2 e recebo 3. Tenho 3 e recebo 4. Coloco 4 e recebo 5. Coloco 5 e recebo 6. Olha lá, é uma função somar, que eu recebo x e eu somo 1 a ela. E eu estou utilizando aí no nosso código JavaScript. Então, olha só que interessante. Claro que uma função de somar é um negócio bem bobinho, mas é só para mostrar para você essa vantagem. Pode ser até uma função um pouco mais elaborada, ok? Então,
você já deu uma repassada aqui, quais são os próximos passos? Nessa aula você pode perceber que um código desorganizado atrapalha bastante a gente, principalmente quando a gente não tem muito tempo aí de projeto ou de programação. Ok? Você viu também que o uso de funções é muito importante para manter o reuso dos códigos, mais importantes facilitar a manutenção. Então, o que eu te aconselho agora? Refaça os exercícios que você vem verificando aqui no nosso mini curso através de função, principalmente aquela aula lá que a gente está falando de operadores lógicos e operadores matemáticos com a média e tudo mais. Refaz, volta naquela aula, você vai ver só que quando você aplicar uma função, as coisas vão ficar um pouco mais organizadas, tá bom? Então é isso, a aula aqui bem curtinha, só para dar uma repassada, uma pincelada geral com você. Se você está gostando desse curso, desse mini curso, acessa aí o curso oficial, programardozero.com.br/curso. Legal? Um abraço, tchau, tchau.